Eu já disse para vocês aqui em outros conteúdos que o Internacional tenta apresentar jogadores, reforços para o técnico Roger Machado antes do dia 6 de janeiro, a data da volta dos trabalhos do Inter após férias e o foco na próxima temporada, o ano de 2025. De São Paulo, vem a informação de que o volante Eric, de 27 anos, estaria muito bem alinhavado e poderia ser, inclusive, o primeiro nome anunciado por José Olavo Bisol. Enquanto isso, Canóbio entra na mira e eu tenho alguns bastidores sobre as possibilidades do uruguaio de 25 anos no Beira-Rio. Oscar definitivamente fala que não voltará ao Brasil e acaba com qualquer especulação a respeito de jogar no Beira-Rio no ano que vem. E um goleiro está perto de deixar o Colorado. Nem voltou, mas já vai estar de volta a outro clube fora do Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo. Beira-Rio, CT Parque Gigante, Morada dos Quero-Queros, tudo sobre o nosso Colorado tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Por isso que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho, sem contar o compartilhamento, né? Nos grupos, nas tuas redes sociais, nos teus amigos colorados como um todo. Gosta do meu trabalho? Tu pode ripar também, bota ali o hype, que ajuda também a impulsionar os conteúdos aqui do canal. Muito bacana essa nossa parceria, assim como é bacana a parceria que eu tenho com KTO.com, e ela tá te esperando lá para tu fazer parte da nossa galera dentro da melhor casa de apostas do Brasil. A KTO, cada jogo é único e ela tem, claro, né, a responsabilidade de te dizer: joga com moderação e principalmente só se tu tiver mais de 18 anos. Bom, antes de tudo, só pincelar rapidinho, tá? Ontem eu gravei um vídeo sobre uma espécie de folha paralela que o Inter vai ter agora a partir da volta dos empréstimos dos jogadores. E além, claro, dos jogadores que não vai querer ficar, né, para 2025, como o Alário e o Johan. A gente falou já bastante coisa sobre esses jogadores que não vão ficar. E aí, um deles que volta são dois goleiros, por exemplo, o Emerson Júnior, que estava no Atlético Goianiense, e o Kehler, que também está de volta agora depois de um período de empréstimo. Só que o Kehler já pode estar indo para um outro clube que vai jogar a Série A em 2025, que é o Ceará. O Ceará está conversando com o goleiro para levá-lo, então, agora em definitivo, inclusive, em 2025. O Inter provavelmente recebe um valor, claro, compensatório, né? E aí o Kehler deixaria o Beira-Rio de vez. A grande questão aí que a gente pode lembrar lá atrás, né, que o Vasco chegou, na época estava começando a SAF do Vasco, chegou a botar 4 milhões de euros na mesa do presidente Alessandro Barcelos e a gente não vendeu o Kehler, né? Deixamos a oportunidade aí, o cavalo encilhado passar, não montamos nele, acabamos pegando o John, depois veio o Rocher, o resto é história. E um outro bastidor rapidinho, né? O André Pilhal, jornalista do Centro do País, ESPN, canais dos mais diversos aí, o André já trabalhou, né? Um cara com muita credibilidade, conversou com o Oscar e finalmente, né, o meia que saiu da China agora e tal, e tinha possibilidades de vir para o Brasil. Algumas pessoas estavam falando da questão do Inter, do Flamengo, Corinthians e tal, enfim. O Oscar deixou muito claro que não vai jogar no Brasil em 2025. E aí aqui confirma a informação que eu já trouxe para vocês também, de que o destino do Oscar deve ser a MLS. Ele deve jogar na MLS lá com o Messi e companhia limitada. Não no Inter Miami, obviamente, mas jogando na Major League Soccer, beleza? O Oscar está com 33 anos, me parece que era a última oportunidade, né, para voltar para o Beira-Rio, se ainda, claro, né, tivesse algum interesse. O Inter já tinha dito para vocês, inclusive, o Inter, ele falou com o Oscar para saber realidade. Em nenhum momento o Inter ia colocar um jogador de salário de 2 milhões de reais dentro do vestiário hoje, uma vez que o Inter passa por uma dificuldade financeira tremenda, tá?
Essa dificuldade financeira que faz agora com que os dois negócios que a gente esteja conversando aqui no conteúdo, ele tenha particularidades, tá? Essa dificuldade, ela faz com que role algumas particularidades. E eu tô assim, ó, nessa janela, eu estou tentando fazer o seguinte aqui nos conteúdos, tá? Eu não estou me importando em dar primeiro a informação ou trazer informações exclusivas e tal. O que eu estou fazendo? Eu estou conversando com pessoas e a partir dessas conversas eu consigo filtrar. Ó, isso aqui é notícia, isso aqui não é notícia, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Tem que explicar isso aqui para a gurizada, porque daqui a pouco eles vão ter uma ideia diferente daquilo que está acontecendo, tá? Não estou preocupado com o furo jornalístico, estou preocupado em informar bem. Então tem a questão do Eric e tem a questão do Canóbio, do Atlético Paranaense. Dois jogadores em que o Inter tem interesse e que o Inter tem particularidades bem distintas, tá? No primeiro, o Eric, 27 anos. O Alexandre Pretzel, meu colega da Bandeirantes, inclusive, de São Paulo, falou que o Corinthians fez uma sondagem ao Atlético Paranaense para saber qual a intenção de negócio com esse jogador. Porque a gente já falou que agora, a partir do momento que o Eric caiu, ou que o Atlético caiu, o Atlético vai passar por uma reformulação e tudo mais. O Corinthians ouviu do Atlético Paranaense o seguinte: nem adianta tentar começar a conversar porque ele está indo para o Internacional. Tá? Essa é a informação recebida de dentro do Corinthians. Eu conversei com o Rodrigo Vessoni, que também é um repórter de Corinthians conceituadíssimo, sabe tudo de Corinthians, e ele também aponta com esta informação vinda do Corinthians. A grande questão está: o Atlético Paranaense, por cair, ele vai ter uma dificuldade financeira tremenda para montar um time, para reformular, inclusive, o grupo que vai disputar a Série B agora em 2025. E mesmo que tenha essa dificuldade financeira, o Atlético não vai aceitar um troco de bala, né, para seus atletas. E aqui jogadores que têm destaque, mesmo caindo para a segunda divisão, em diversos clubes do Brasil e até mesmo de fora. O Eric, ele teria interesse de clubes da MLS também. E aí isso seria um complicador, porque, claro, os caras da MLS daqui a pouco pagariam à vista e o Inter quer parcelar. E conversar com o Petralha não é tão fácil. O que me contaram é que a vontade do Eric é jogar no Beira-Rio. Ele já disse para o empresário: cara, a partir das propostas que eu já recebi, as sondagens que eu recebi, gosto da ideia de disputar uma Libertadores, gosto da ideia de jogar com jogadores interessantes, como o Inter tem, um time bem montado, um grupo de jogadores que parece ser unido e tal. Isso o Eric falando, né? E que aí, a partir disso também, o Roger, óbvio, né? A organização tática do time do Roger e o que o Roger também se agrega no bastidor, também foi levado em consideração pelo Eric. Ele é um volante de 27 anos, a gente já falou as características de uma série de vezes aqui no canal, tá? Mas então, fica aquela questão assim: em nenhum momento o clube vai chegar e vai dizer, ó, os caras tá lá indo para tal lugar, se não tiver, né, pelo menos uma fumacinha nesse fogo. Por óbvio, o Inter, né? A gente tenta falar com o Bisol, a gente tenta falar com o presidente e o Inter não, né, adota uma postura de não falar sobre seus negócios, principalmente negócios que não estão 100% alinhavados. Mas, em contrapartida, ninguém nega de que o Eric é sim interesse do Internacional, o que já é, para mim, uma grande coisa nesses momentos aí de janela. O Canóbio, tá? O Canóbio é o seguinte: é um jogador de seleção uruguaia, 25 anos, atacante, joga pelo lado do campo, joga de jogador de velocidade, jogador que fez gol no Inter, jogador que fez 48 jogos pelo Atlético Paranaense agora na última temporada, fez 9 gols e 7 assistências. Se a gente for olhar, ele está envolto em gols de 1 a cada 3. Né? Se a gente pegar ali, são 48 jogos, ele fez 16, né? 9 gols mais 7 assistências, vezes 3, os 48 ali que a gente está falando. Então, 1 a cada 3 jogos, o Canóbio está envolvido em gols do Atlético. A informação inicial ela veio pelo Nando Gross, também, né? Jornalista
aqui do Rio Grande do Sul, que é um dos mais também conceituados e que agora também se dedicou ao Colorado no último ano aí e tal, setorista basicamente também do Internacional. E a informação do Nando é que o Inter fez uma sondagem. E realmente, eu fui conversar com algumas pessoas, o Inter fez uma sondagem para saber valores. E aí chegou no número de 4 de euros, que este seria o valor que o Atlético Paranaense estaria interessado em negociar o Canóbio. Então começa a conversar por 4 de euros. Se a gente levar em consideração que o Inter pagou 4,5 pelo Wanderson, por exemplo, então a gente tem quase algo semelhante em termos de negociação. Eu acho que o Canóbio é mais jogador que o Wanderson. A grande questão, claro, né, é se ele for convocado para a data FIFA, a gente perder esse jogador, assim como perde o Borré, Valência, o Rocher e outros jogadores aí que venham a ser convocados pelas seleções. Mas é o seguinte também, né, gurizada? Vamos lá, se a gente quer montar um time competitivo, um time com jogadores de nível para disputar uma Libertadores ou um Campeonato Brasileiro ou alguma Copa, né, do Brasil, por exemplo, do ano que vem, a gente precisa de jogadores que estejam mesmo no radar da seleção brasileira, uruguaia, argentina e afins, como queiram aí, né, no futebol sul-americano. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece que a Arcadami eu sei que eu posso, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Só um pouquinho, Siri, obrigado. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Não te esquece que a Arcadami é a loja do homem moderno, tá? E tem desconto lá, cara. Chega na Arcadami lá em Gravataí, ninguém fica sem roupa no Natal, tá? Até porque se tu não pode ir em Gravataí, tem o Instagram da Arcadami e eles te mandam a roupa por motoboy. É uma barbada, né? Então, assim, ó, eles pagam ainda o motoboy. É um absurdo. Então faz o seguinte, cara, conversa com o Vini, conversa com o Carlos lá e vai ficar bonitão aí pro Natal, pro Ano Novo, daqui a pouco até renovar o teu estoque de roupas aí para 2025. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.